Bom, meus amigos, então, dando sequência, nós vamos falar das características e o contexto histórico da Constituição de 1824. Ela se deu no momento logo após a independência do Brasil, que ocorreu a 7 de setembro de 1822. O Brasil vivia até então dentro do período de Brasil Colônia, né? Quando o rei Dom João VI resolve retornar para Portugal e deixa o seu filho Dom Pedro, já com a orientação de, na sequência, estabelecer essa independência para que a família real não perdesse o domínio sobre o país devido às insatisfações que já existiam por parte da população. E então o rei Dom Pedro proclama a independência no dia 7 de setembro de 1822 e logo em seguida toma as providências para elaborar uma Constituição para adequar o seu governo a uma nova legislação própria do país, porque até então era tudo baseado na legislação de Portugal. E então Dom Pedro convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, formada pelos deputados e senadores. Até então, esses deputados, naquele momento, eram deputados indicados pelo imperador e senadores vitalícios também indicados pelo imperador, formando o colégio eleitoral, o colégio constitucional, que iria elaborar essa primeira Constituição brasileira, a do Império. Então, Dom Pedro reuniu a Assembleia e passou para a Assembleia todas as orientações do que ele desejava na Constituição. O que ele desejava era ter poder absoluto. Quando essa Constituição ficou pronta, no dia em que ia ser apresentada para o imperador, ele cercou o palácio onde estava reunida a Assembleia, anulou a Constituição que havia sido feita e destituiu todos os seus membros. Todos os senadores e deputados foram destituídos naquele ato e ele então providenciou uma nova Constituição feita em poucos dias, com um pouco número de pessoas, em torno de 10 pessoas, que foi uma Constituição imperativa, uma Constituição que dava a ele plenos poderes para tudo, né? E quais são as principais características dessa Constituição primeira do Brasil? Ela foi uma Constituição outorgada, como eu disse aqui no início, a Constituição outorgada é aquela imposta, né? Ela criou o regime de monarquia hereditária, né? Ela criou 4 poderes, né? 4 poderes. O poder executivo, exercido pelo imperador, o poder legislativo, que ele retomou depois a nomeação de senadores, que eram senadores nomeados, e deputados passaram a ser eleitos. E o judiciário, que eram juízes todos vitalícios e nomeados pelo imperador. E ele criou um 4º poder chamado poder moderador. Esse poder moderador, vamos gravar bem essa palavra, porque lá no final, quando for no meu comentário, no final do programa, eu vou usar isso aqui, para ver o que está acontecendo no país hoje. Esse poder moderador era um poder que foi criado que ele mandava nos outros 3. Ora, o imperador, e era comandado pelo imperador. Então o imperador tem o executivo, porque o executivo se referia mais à gestão, à administração do país, né? E à política, mas ele tinha o poder através do poder moderador, que ele mandava no judiciário, no legislativo e no próprio executivo comandado por ele. Então era poder absoluto, né? E nesse regime nós vivemos 65 anos. Porque o Império durou 67, mas a Constituição já foi 2 anos após o início da independência, né? A proclamação da independência. Tinha outras características aqui também, que foi criado o direito ao voto. Mas veja só, o direito ao voto, que era praticamente para eleger os deputados federais do Império e os deputados da província, eram os estaduais. Mas só quem podia ser eleitor naquele regime, eram homens livres, não podiam ser escravos, homens livres, com mais de 25 anos, e que tivessem uma renda de pelo menos 100 mil réis. Ou seja, o eleitor tinha que ser uma pessoa endinheirada, não podia ser qualquer um. Tinha que ter 25 anos, ser livre, daí estavam excluídas as mulheres, os negros, os religiosos, que não podiam votar seguindo, digamos, uma orientação dos seus líderes religiosos, e também os escravos, né? Os negros. Além disso, aí foi oficializada a religião do Estado, que era a religião católica, né? Sendo a igreja subordinada ao Império.
né? Isso também entrou na Constituição. Havia um clamor, né? Havia uma reclamação da população muito grande para se proclamar uma república, né? Para se proclamar uma república, um sistema mais democrático. E aí começou a se organizar a partir dos militares, a formação, a ideia dessa república, para sairmos do período imperial, né? Nós já estávamos independentes de Portugal. No entanto, era um império, era uma monarquia dentro do Brasil. Era a família real que tinha, inclusive, essa hereditariedade, né? Pois bem, então começou esse movimento e o Marechal Deodoro da Fonseca foi líder desse movimento. Portanto, ele foi indicado, quando foi proclamada a República, né? Quando foi proclamada a República, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi indicado para ser o primeiro presidente provisório do Brasil, e com Floriano Peixoto como vice. A partir daí, foi plantada também eleição para presidente da República, nós tivemos uma sequência, né? Tivemos uma sequência de alternância do poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. É a chamada, na história, política do café com leite, também como o regime das oligarquias, né? Onde São Paulo e Minas Gerais é que por muito tempo passou, comandando, né? Então, nessa Constituição, essa Constituição, grande parte dela teve a contribuição, a colaboração do grande jurista Rui Barbosa. Rui Barbosa foi o grande artífice da elaboração dessa Constituição e também o Prudente de Moraes. Ela foi uma Constituição promulgada, né? Ela foi a Constituição que não foi imposta. E criou o regime presidencialista, né? Saímos de um regime monárquico para um regime presidencialista, com a extinção daquele poder moderador, né? E dos senadores vitalícios. A partir dali também os senadores teriam que ser votados. Essa Constituição ela teve algumas coisas no sentido de liberdade inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Uma delas foi o nome que o Brasil tomou na época. Passou a se chamar de República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. A partir aí desse período, dessa Constituição de 1891, quando eu falei dessa alternância do poder sendo alternado entre São Paulo e Minas Gerais, isso com o tempo começou a criar uma insatisfação da população de outros estados que não se sentiam prestigiadas nem representadas, e começou a se criar movimentos exigindo, né, que houvesse uma mudança nessa circunstância. Daí Getúlio Vargas foi candidato a presidente da República, né, e perdeu a eleição. Mas, nesse mesmo ano, houve uma espécie de uma revolução pedindo a mudança dessa situação, né? E Getúlio Vargas, mesmo tendo perdido a eleição, ele foi indicado para ser... Teve muita confusão, teve o assassinato de João Pessoa, teve muita turbulência, e Getúlio Vargas foi visto como a solução do problema, sendo indicado presidente da República provisório para fazer uma nova Constituição, não é? E organizar as coisas. Daí... eu vou falar aqui sobre a Era Vargas e a gente vai dar um intervalo para não ficar muito cansativo, né? Porque é longa aqui essa parte da Era Vargas, tem muitas idas e vindas. Então, essa Era Vargas, ele inicia o governo em 1930 como provisório. Em 1932, nós temos uma revolução constitucionalista, ou seja, ele estava demorando muito para convocar essa Assembleia Constituinte. E houve uma revolução para exigir que ele... promovesse a elaboração da nova Constituição para aquele momento. Então, ele convocou em 1933, para funcionar em 1934, essa Assembleia Constituinte. Mas ele foi sabido e ele negociou com a Assembleia Constituinte para que a Assembleia Constituinte oficializasse ele como presidente, com um mandato de 5 anos. E assim foi feito. Ocorre que, em 1935, teve também a chamada Intentona Comunista, comandada por Luiz Carlos Prestes, né? E Olga, sua esposa, uma soviética, muito inteligente, que eles tentaram tomar o poder no país e entregar ao Partido Comunista.
E aí, Vargas, como presidente, teve essa intentona comunista, ele arquitetou um plano de um fictício, provável ataque ao Brasil pelos soviéticos, comandado por um cidadão soviético chamado Cohen, é o famoso plano Cohen, que ninguém sabe quem é esse Cohen, que viria atacar e tomar o poder no Brasil. E ele, com isso, como presidente da República, difundiu esse plano, colocando o temor no povo e, ao mesmo tempo, se colocando como a solução para o problema. Né? Que ele não iria permitir isso, ia tomar todas as providências que não é. O negócio não existia, mas ele disse que o Brasil ia ser atacado e ele ia reagir. Ele fez um governo, desde o início, como provisório, também um governo muito benevolente para o trabalhador, para diversas categorias, inclusive também para a classe dominante. Foi o governo que mais dinheiro saiu para os produtores rurais, para os cafeicultores, para os agricultores. Ele jogou dinheiro para cima, como se diz, né? Para conquistar a simpatia, né, de todas as camadas sociais. Foi no governo dele, inicialmente, que foi implantada a CLT, com os direitos trabalhistas, ele era considerado o pai dos pobres, foi um presidente muito bom. Mas ele foi muito bom, foi uma artimanha dele para conquistar a população, conquistar essa simpatia. Porque aí, depois disso que ele arquitetou, ele vem e faz uma Constituição na surdina, completamente autoritária, e ele outorga, impõe essa Constituição, que é de 37, onde ele se coloca como ditador civil, sem tempo para deixar a presidência. Era ad eterno. Então, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, dentro dos aliados, e os aliados, incluindo o Brasil, foram vencedores da Segunda Guerra Mundial. Daí, nós tivemos uma figura importantíssima na história do Brasil, que é o general Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, guardem esse nome, ele foi o comandante da guerra pelo Brasil. Tivemos vitórias na Itália, ele foi o grande herói da Segunda Guerra Mundial em termos de Brasil, da participação brasileira na guerra. E quando ele voltou com toda a autoridade. E ele não entendia essa contradição de Vargas como ditador, né? Ter entrado na guerra para combater ditadores. Então ele chegou para o presidente e disse: presidente, Vossa Excelência não tem mais condições de continuar como presidente. Nós vamos fazer um movimento, vamos exigir que seja feita uma nova Constituição, redemocratizar o país, com eleições para presidente, e Vossa Excelência não deverá disputar. Ele teve essa autoridade como militar de peitar o presidente. E assim foi feito. O próprio Vargas convocou a Constituinte de 46, isso em 45, com o fim da guerra, e não disputou, não entrou na eleição. Mas aí o Eurico Gaspar, com todo esse heroísmo, tanto da guerra como dessa coragem dele de enfrentar o presidente, ele foi candidato e ganhou a eleição, foi o primeiro presidente da República logo após a era Vargas, que aí chama-se essa Constituição de Constituição da redemocratização. Mas essa Constituição de 37, que eu passei aqui sem falar sobre as características dela, eu vou voltar bem rapidinho. Ela foi uma Constituição inspirada na Constituição fascista da Polônia. Quando Vargas implantou a Constituição 37, que ele se autoproclamou ditador, ele se inspirou na Polônia, que inclusive a Constituição fora apelidada de polaca, como um termo pejorativo, inspirado na Constituição da Polônia. Ela teve a proibição de greves, o fechamento do Congresso, né? Criou o nacionalismo econômico, ou seja, o fechamento do país para o mercado externo, a implantação de total autoritarismo e um permanente culto à sua personalidade. Tudo era o presidente, fotografias, era para ele ser, vamos dizer assim, amado, como foi Mao Tse-tung na China, e etc. Essa é uma característica do comunismo. Né? O comunismo é partido único e é desse jeito. Bom, então, com a Constituinte de 46, né, nós tivemos aí essa Assembleia Constituinte de 46, que ela foi também promulgada e ela restabeleceu os direitos sociais, políticos e civis.
dando autonomia independente aos três poderes, né? E também o restabelecimento dos partidos e das eleições, né? Bom, depois disso aí veio o governo de Eurico Gaspar Dutra, que governou por 5 anos nessa redemocratização, e na eleição seguinte Getúlio se candidata e volta ao poder. Volta ao poder nos braços do povo, o velhinho querido, né? Volta ao poder nos braços do povo em 1950, mas ele governa até o dia 24 de agosto de 1954, quando cometeu um suicídio, e assumiu o governo brasileiro o Potiguar, né? O único Potiguar a chegar à presidência da República, que era o vice de Vargas, Café Filho, que eu vou falar sobre Café Filho aqui, mas em um outro programa, e ele merece ser analisado aqui também, a sua trajetória, porque ele foi o único presidente potiguar, né? Embora tenha passado pouco mais de um ano na presidência. Com a renúncia, com o suicídio de Vargas, Café Filho assume, mas Café Filho, por problema de saúde, deixa também o governo dias antes de terminar o seu mandato, cerca de 80 dias antes de terminar o seu mandato, ele deixa o governo. E aí se elege o Juscelino Kubitschek, que era considerado o Cavaleiro da Esperança, né? Cavaleiro da Esperança, o homem que prometia realizar o desenvolvimento do país em 5 anos, o que não foi feito em 50. E fez muita coisa, de estradas, muita coisa, a construção de Brasília, tem muita coisa deixada aí pelo governo de Juscelino Kubitschek, o mineiro. Depois de Juscelino Kubitschek vem, eu estou falando de Constituição ao mesmo tempo também dessa sequência de presidentes, para a gente entendendo o contexto, né, de cada uma, né? Veio o governo de João Goulart. O governo de João Goulart foi um governo muito tumultuado no que diz respeito a movimentações de rua, a protestos, a greves, a turbulências. Ele terminou, o termo certo, abandonando o governo, né, em 64, quando ele queria implantar, ele deixou o governo, queria implantar o sistema comunista no Brasil todo, junto de Leonel Brizola e outros, e quando ele foi para o Rio Grande do Sul, com isso aí, o Congresso declarou a vacância do cargo de presidente da República. Ele abandonou a presidência para ir fazer política com o negócio de implantar o comunismo e tal. O Congresso declarou a vacância, não é? E isso foi no dia, salvo engano, no dia 31 de março de 64. E logo em seguida veio com essa vacância da presidência, houve uma exigência tanto dos movimentos populares, Revolta Grande, Marcha da Família, uma série de movimentações populares, e exigindo a presença das forças militares no governo. Foi quando se iniciou o processo do governo militar, que nós não vamos falar disso aqui agora, que também é um assunto que tem muita coisa para se comentar. Então, assumiu o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, né, a presidência do país, e começou a governar por atos institucionais, mantendo a Constituição de 46 em vigor por 3 anos, quando foi criada a Constituição de 67, que aí foi uma Constituição mais dura, necessária para o momento, né, onde ela ampliou os poderes do Executivo e reduziu o Legislativo. Foi a Constituição realmente autoritária, né? Manteve a imunidade parlamentar e o habeas corpus, 2 coisas boas dessa Constituição, né? Que falam que a Constituição tirou o habeas corpus, não foi a Constituição de 67 que tirou o habeas corpus, foi o AI-5, 2 anos depois, em 69, e que tirou para os casos de segurança nacional. Bom, é outra coisa que a gente vai discutir lá na frente. Aí teve a proibição de greves, mas criou a autonomia judiciária e implantou esses atos institucionais que ele já havia publicado, parece que 3 ou 4 atos, e logo em seguida, depois da Constituição, ele teve o AI-5, que foi o mais, vamos dizer assim, ferrenho ato de repressão, né? Que aí cassou habeas corpus para caso de segurança nacional, cassação de alguns políticos, né? Fechamento de alguns sindicatos. Teve realmente uma repressão aí com esse AI-5. E a implantação das eleições indiretas, que é outra coisa também que se fala muito que não tem eleições na época, mas não deixou de ter eleição
para cargo nenhum e nem para presidente da República. Agora a eleição era indireta. Mas depois vai falar sobre isso aí mais na frente. Bom, então foi implantada a Constituição de 67, que ela vigorou até 88. Então, já terminando essa parte aqui de constituições, para entrar já no segundo quadro, né? Então, teve aquele movimento das diretas já, em 1985, que nós tivemos, depois de um período militar longo de 5 presidentes da República, nós tivemos o primeiro presidente civil, que foi Sarney, José Sarney, que se elegeu vice e assumiu porque Tancredo morreu antes da posse. Não é? Se elegeu e morreu antes da posse. E Sarney foi presidente civil eleito indiretamente. Foi eleito ainda pelo Congresso Nacional. Mas aí havia esses movimentos de rua exigindo as diretas já, aquele deputado Dante de Oliveira, né, de Mato Grosso, que foi o líder da emenda, foi quem escreveu essa emenda das diretas já. E com todo esse clamor também foi reivindicada a elaboração de uma nova Constituição, porque aquela era repressora, era autoritária, etc. E foi convocada a Constituinte para 86, isso foi 85, os deputados eleitos em 1986, eles eram eleitos também para serem membros da Assembleia Nacional Constituinte. É isso que eu disse, uma Assembleia Nacional Constituinte, ela é convocada com um ano de antecedência para os deputados que vão ser eleitos, que é para que a população possa escolher os seus representantes na elaboração dessa Constituição, né? São os deputados constituintes. E essa Constituição de 88, que é considerada a Constituição cidadã, é a Constituição da Nova República, esse período também é chamado de Nova República, ela foi promulgada, naturalmente, né? E ela foi uma Constituição liberal, democrática, progressista, que criou muitos direitos, né? Ampliação demasiada da cidadania, a volta geral do habeas corpus, fim da censura, fim de greves, né? Aliás, fim de censura e estabelecimento do direito de greves, ampliação da licença maternidade, seguro-desemprego, uma série de coisas que foram implantadas de direitos nessa Constituição de 88, que é a que nós estamos vivendo hoje.